Cotidiano e o Diário da Saúde. E no Diário da Saúde hoje nós vamos falar sobre dor. E dor, dessa vez, dor relacionada ao câncer. E como sempre, quando a gente fala em dor, a gente já lembra logo do Dr. Cláudio Fernandes Correia, que é neurocirurgião especialista em tratamento da dor aliado à neurocirurgia funcional. O Dr. Cláudio é idealizador e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho de São Paulo. Dr. Cláudio, até que deve ser bom ser lembrado na hora que a pessoa está precisando assim desesperadamente de ajuda, pensa logo no senhor. Deve ser bom isso, né? Se a gente pode ajudar, é sempre um prazer, né? A maior alegria do ponto de vista profissional é poder ajudar alguém. Pois é, a gente já conversou com o Dr. Cláudio várias vezes aqui no programa sobre vários tipos de dor, né? Dor de cabeça, dor da enxaqueca, dor de tudo quanto é coisa o Dr. Cláudio entende. E hoje ele vem conversar um pouquinho com a gente sobre a dor de pessoas que têm câncer. 60% dos pacientes com câncer sentem dor, muitas vezes provocado pela própria doença, mas também por alguns tratamentos, né, feitos para o controle, como cirurgia, radioterapia e muitas vezes até como sequela desses tratamentos. Então, existem várias terapias eficientes para tratar a dor causada pelo câncer, né, doutor Cláudio? Luísa, você começou muito bem. Você já explicou uma coisa fundamental, ou seja, a doença oncológica, o câncer, ele provoca por si só dor, numa grande quantidade, numa grande variedade de tumores. Não só pelo crescimento, de extensão de estruturas sensíveis à dor, mas você citou no começo que o tratamento do câncer é muitas vezes a causa de dor importante, como a cirurgia, a radioterapia e a própria quimioterapia. Uhum. Então, esses fatores, eles respondem, como você citou no começo da nossa conversa, 60% dos pacientes que apresentam doença oncológica vão desenvolver dor ao longo da vida. E desses aí, 10% vão precisar de um procedimento operatório, porque os outros 50% com tratamento medicamentoso, você tem um controle satisfatório do quadro de dor. E esses procedimentos, tanto do ponto de vista de terapia medicamentosa, quanto do ponto de vista de terapia cirúrgica, devem ser propostos na medida da necessidade, conforme a evolução do próprio paciente. Agora, essas técnicas, essas terapias que o senhor fala que existem, né? O paciente nem sempre dispõe de escolha em relação a elas. Isso é uma decisão mais do médico que o está tratando, não é? Bom, aí você entrou numa questão muito importante, muito séria, que é o seguinte: normalmente esse paciente está sendo tratado por quem? Pelo oncologista. Uhum. E o oncologista, com o máximo respeito, porque ele não tem obrigação de ter formação na área da dor, ele não sabe, muitas vezes, indicar o paciente para o tratamento da dor. Ele costuma, evidentemente, como todo profissional, em qualquer especialidade, ter uma base de tratamento de dor, mas é muito rudimentar. É uma base específica. Quando a dor escapa a essa conjuntura mais basal, ela vai necessitar de um especialista para o tratamento e o alívio do sofrimento desse paciente. E aí, nosso país, por exemplo, que não tem nas universidades e nas faculdades aulas que mostram a questão da dor, evidentemente que esses profissionais, eles não souberam aprender isso durante o curso de formação regular. E aí a grande dificuldade. Essas que estou dizendo está ligado ao profissional. Mas eu já fui responsável pelo ambulatório de dor do HC, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, por mais de 10 anos, e aí eu deparei com uma outra condição que é inerente ao paciente. Os pacientes, às vezes, como não são recomendados o tratamento pelo seu oncologista, eles têm medo de ficar queixando muito sobre a dor, porque o medo dele é um medo irreal, é claro, é o medo do oncologista desviar a atenção do tratamento da parte oncológica propriamente dita em detrimento da dor. Tá. Que é também uma questão, digamos, absurda, que não tem cabimento acontecer. E até diria que, ao contrário, se você consegue aliviar a dor de um paciente que tem um câncer,
você vai melhorar a própria condição do tratamento do câncer, porque ele vai dormir melhor, ele vai alimentar melhor. Então, essas situações de tratamento e alívio da dor vai melhorar a condição do próprio tratamento da doença de base. Agora, por um lado, até que tem uma certa lógica o medo do paciente, né, doutor Cláudio? Porque se a gente pensar, ele vai pensar assim, de repente, para eu sentir menos dor, o médico vai me passar um tratamento mais fraco, vamos dizer assim, né? E isso não se justifica, então? Não se justifica nem nesse quesito e nem no fato de que ele poderia dispersar um pouco a atenção ao tratamento da doença em detrimento do tratamento da dor. Certo. Então, começa por aí. O médico deveria encaminhar, então, para um especialista em dor, que não é o oncologista, né? Não, é um especialista na área da dor. Isso tem nas grandes capitais do Brasil e muitas cidades do interior. E o paciente, então, perdeu o medo até de dizer que está sentindo dor e procurar também o especialista. Porque, geralmente, os tratamentos de câncer são tratados por vários profissionais, né, doutor Cláudio? Tem o oncologista, e tem o psicólogo, tem a nutricionista, tem o próprio dentista, né? O paciente é sempre encaminhado para vários profissionais para cobrir o máximo de áreas possíveis. Então, estava na hora até de incluir o neurologista, o neurocirurgião, né, doutor Cláudio, nessa equipe como sendo uma peça fundamental também, né? Pelo médico, e apenas quando passaram do limite de suportar a dor, por ter medo, né, de estar desviando a atenção da doença, e também porque muitas vezes a medicação é cara, né? Essa dor do câncer. É importante que o profissional, mesmo da neurocirurgia, que tenha formação nessa área, que não são todos também. Isso é compreensível. É uma área que a Associação Médica Brasileira dá, inclusive, título de especialidade para profissionais não só da neurocirurgia, mas da neurologia e de outras áreas, competentes para o tratamento da dor. Não é todo profissional. Tem que ter essa especialização, né? Exato. E eu estava falando aqui que o senhor conta que já soube de casos de paciente que toma dose menor de remédio do que aquela que foi indicada, e só quando passou do limite de suportar a dor, ou porque o remédio é muito caro e ele não consegue, né? Comprar na quantidade suficiente, nem sempre recebe no SUS, e às vezes até esse medo dele mesmo de por estar tratando a dor, não estar tratando o câncer, né? Isso é importantíssimo também, porque a medicação ela deve ser dada da maneira que o médico prescreve. E o ideal é até no retorno que o paciente fizer ao médico, afirmar que, olha, doutor, eu estou tomando remédio, mas nem estou sentindo dor. Quer dizer, isso que é o ideal, porque você está cobrindo, do ponto de vista de concentração do medicamento na circulação, a dose ideal para que ele esteja protegido. Que é um grande equívoco que muitos pacientes têm de tomar o remédio só quando a dor está muito forte. Isso também é bastante inadequado, porque ele vai ter um período muito grande até o efeito do remédio e vai sofrer desnecessariamente. Se ele estivesse tomando no horário preconizado pelo profissional, seguramente ele poderia evitar essa situação de tanto desconforto. Então tem que seguir sempre a orientação do médico, né? Sempre. Agora, entre esses tratamentos, essas terapias para o tratamento da dor do câncer, a gente vê aqui que tem comprimidos, tem injeções, tem adesivos e até bombas de infusão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essas opções. Existe uma norma dentro da medicina muito clássica, que é a gente começar com o mais simples para o mais complexo. É claro que numa situação inicial, os medicamentos ideais são aqueles administrados por via oral, né? Mas muitas vezes, inúmeras vezes, até por cânceres situados na região do orofaringe, da boca, da traqueia, da garganta, eles não têm condição de fazer essa ingestão do medicamento. Então, existem outras vias, os adesivos são absorvidos pela pele, e as bombas de infusão, que vão
fazer com que a medicação administrada numa dose agora muito menor, com muito menos efeito colateral, tenha um efeito muito mais eficaz. Porque ela vai ser jogada exatamente na região que vai estar em contato com os receptores da dor. Então, a administração de fármacos ou medicamentos por via, por catéter e por bombas de infusão, elas são muito mais eficazes do que aquelas administradas por via oral e com muito menos efeito colateral. Lamentavelmente, pouca gente tem noção sobre isso, mas é uma via extremamente importante no sentido de ter esses dois resultados, que é um melhor controle da dor e a ausência de efeitos colaterais ou minimizar a quantidade deles. Uhum. Eu estou vendo também um procedimento que é assim incrível, a gente que não entende desses assuntos, parece coisa de filme de ficção científica. É a cordotomia. Explica o que é isso. A cordotomia é um procedimento insubstituível quando o paciente tem indicação de fazer. Então, aqueles casos de metástase em quadril, em que há uma degeneração, fraturas ósseas, que nenhuma dose de morfina, nenhuma dose de analgésico serviria para controlar a dor. Aí nesses casos, especificamente nesses casos, você poderia fazer uma interrupção da via de condução da dor. Então, a cordotomia é um procedimento que não precisa ter nenhum corte, é percutâneo, é uma punção ali ao nível do pescoço, atrás da orelha, em que você interrompe a via de conduz a dor. Então, eu já disse a indicação inicial, e esse resultado é imediato e é 100% de melhora do quadro de dor. É muito importante que ele, quando é indicado, seja realizado. É espetacular. Então, é mais um procedimento neurocirúrgico. E eu aproveito para dizer que quando o câncer é de vísceras abdominais, existe um procedimento simples, que dura uns 15, 20 minutos para ser realizado, que é a neurólise do plexo celíaco, que também vai trazer um alívio praticamente de 100% da dor quando a dor é provocada por um câncer de víscera, por exemplo, o câncer do pâncreas, né? Do estômago, do intestino, mas de vísceras abdominais. Não parece coisa de filme futurista, né, doutor Cláudio? Mas é real. É real. E pensar que é real, né? Que é possível, que está ali ao alcance. E os neuroestimuladores? O neuroestimulador também está correto, especialmente naquelas que são consequências do tratamento da dor, que são sequelas, como radioquimioterapia. Então, a chamada neuropatia actínica. E a neuropatia provocada por drogas usadas na quimioterapia podem ser muito bem tratados através da neuroestimulação. Implantes de eletrodos na medula e um gerador que é igual ao marca-passo cardíaco, aliás, a empresa que faz um faz o outro, e que fica fazendo o controle desse padrão de dor quando o tratamento medicamentoso para essa situação não é suficientemente adequado. Agora, esses tratamentos que o senhor está falando, doutor Cláudio Correia, eles estão disponíveis na rede pública de saúde também? Olha, se eu for responder, eu diria que sim, na teoria, mas na prática é muito pouco provável pela demanda que existe de pacientes que necessitam do atendimento do SUS tenham esse recurso recebido. Eu diria que talvez uma ou duas capitais do Brasil em hospitais públicos poderia ter essa disponibilidade no meu conhecimento atual. Uhum. Agora, convênios, a Anvisa regulamenta isso está na tabela da Associação Médica Brasileira e é um procedimento aprovado e dentro da instituição. É possível ser realizado por convênios. Uhum. Agora, esses tratamentos que a gente falou, essas terapias aí, as bombas de infusão, cordotomia, os neuroestimuladores, eles não são usados só para para dor no caso de doenças do câncer, né? Para outras doenças também, outros tipos de dores também? A cordotomia é só para dor oncológica. Certo. Agora, a bomba de infusão para várias outras dores, inclusive dores no idoso, artroses,
podem ser utilizados, as bombas, e a neurólise do plexo ilíaco também para pancreatite crônica, também pode ser utilizado, que não é uma doença oncológica. Então, gente, olha, dor é uma coisa que o Dr. Cláudio, toda vez que vem falar com a gente, fala isso, dor tem tratamento, né? E acho que na maioria dos casos ela acaba sendo eficaz esse tratamento para alívio, às vezes até total da dor, né, doutor Cláudio? Alguns procedimentos o alívio é total. Exemplo, na cordotomia, neurólise do plexo ilíaco são resultados assim, na hora, não é nem depois de um dia, na hora. Então não pode perder a esperança, se acostumar com a dor, porque às vezes a pessoa até se acostuma com aquele sofrimento, né? Mas não precisa, né? Tem que procurar uma saída, né? E insistir. E lembrando que existe especialista em tratamento